Bom, continuando aqui a saga do livro O Continente do Érico Veríssimo, estamos no episódio agora Atêniaguá, que começa em 1850. Lembrando, o Érico Veríssimo dá esses saltos temporais de um capítulo ao outro, às vezes ele pula 10, 20, 30 anos, né? Então, diz o texto, em 1850, ano que começa Atêniaguá, a vila de Santa Fé foi elevada à cabeça de comarca e seu primeiro juiz de direito, o Dr. Nepomuceno Garcia de Mascarenhas, natural do Maranhão, veio morar com a esposa numa das casas de alvenaria que o coronel Bento Amaral mandara recentemente construir na Rua dos Farrapos. Bom, este Dr. Nepomuceno, ele é um juiz sério, e ele desde cedo já ganha o respeito e admiração dos habitantes da vila de Santa Fé agora. E ele que manda publicar, por conta própria, numa tipografia de Porto Alegre, o primeiro almanaque de Santa Fé, isso em janeiro de 1853. E esse almanaque, ele traz informações de Santa Fé, como topografia, geologia, fauna, flora, dá conselhos, tem páginas de literatura, tem charadas, enfim, é um almanaque, na verdade. A Vila de Santa Fé, cabeça da comarca de São Borja e da qual temos a desvanecedora honra de ser o primeiro juiz de direito, é uma das flores mais formosas do Vergel Serrano. Situada sobre três colinas e cercada de campinas onduladas, lembra ela o viandante singelo mas gracioso presépio. Prodigamente dotada pela natureza, seus bons ares e suas cristalinas águas são propícios à longevidade, razão pela qual muitos de seus habitantes, em geral de costumes morigerados, passam dos 90 anos, como foi o caso extraordinário do preto escravo conhecido pela antonomásia de Senhor d'Angola, o qual durou mais de uma centúria, e do cacico Fong, que viu pela primeira vez a luz do dia na redução de Santo Ângelo por volta de 1750, e o qual, ainda hoje, por aqui vive em pleno gozo das suas faculdades mentais. Passar esse almanaque ele também acaba oferecendo uma homenagem à família dos Amarais. Primeiro, o fundador, que foi o Ricardo Amaral. Depois fala um pouquinho do Francisco Amaral, que foi o fundador de Santa Fé. Depois, mais linhas sobre o Ricardo Amaral Neto, como diz. Em 1836, baqueou como um bravo, de armas na mão, dentro de sua própria casa defendendo a legalidade. Lembrando que aí foi a morte do Ricardo Amaral Neto, naquele duelo em que o Capitão Rodrigo entra na casa dos Amarais. E depois nós temos mais algumas páginas dedicadas ao Coronel Bento Amaral, aquele que tem um P na cara, que faltou a perninha, que fez um duelo com o Capitão Rodrigo. Quem é o Bento Amaral hoje? Ele é o atual chefe político deste município, deputado à Assembleia Provincial, verdadeiro varão de Plutarco que perpetua no tempo e na admiração de seus coevos um nome honrado e uma tradição de virtudes cívicas e privadas. Bom, esse almanaque vai falando mais de Santa Fé, vai dizendo que Santa Fé tinha agora 68 casas, 30 ranchos, uma população com 630 pessoas, 4 casas de negócio, agência de correio, padaria, enfim. E também estava representado na medicina pelo Dr. Karl Winter, que é um personagem natural da Alemanha, formado em medicina e que acaba vindo em Santa Fé em 1851. Cuidar, porque o Karl Winter ele será uma espécie de alter ego do Érico Veríssimo. É a partir dos olhos dele, desse médico alemão Karl Winter, que nós veremos a análise de outros personagens. Por quê? Porque ele é um médico, ele entra nas casas, ele tenta entender o pessoal de Santa Fé. E ele também é um personagem de extrema cultura e acaba vendo o quão pobre culturalmente é a Santa Fé. E ele vai fazendo essa comparação para nós leitores, sempre fazendo essa comparação entre o que seria a Europa e o que seria o fim do mundo, digamos, Santa Fé. Também o almanaque faz uma espécie de homenagem aos santafesenses que participaram da Revolução Farroupilha. Diz que muitos foram santafesenses que participaram dela, quer nas hostes farroupilhas, quer nas forças legalistas. Roças, o tirano argentino, ameaçava a integridade de nosso Brasil e era necessário fazer frente a essa ameaça. E assim, mais de uma vez, os santafesenses formaram seus batalhões de voluntários e nessa luta, que nem por ser relativamente curta foi menos cruenta, muitos foram os filhos desta vila que tiveram atuação destacada. Entre eles é de justiça salientar o jovem Bolívar Terra Cambará, filho de um intrépido soldado, o capitão Rodrigo Severo Cambará,
morto heroicamente num combate que se feriu nesta mesma vila em princípios de 1836. Novamente a retomada aqui de Capitão Rodrigo e dizer que o Bolívar já foi para a guerra também contra o tirano argentino Rosas. Passar. Fala um pouquinho mais dele, ó. Bolívar, esse denodado jovem, cujo nome parece trazer em si uma destinação gloriosa, guiou seus cavalarianos numa carga de lança, destruindo um quadrado inimigo e arrancando ele próprio das mãos do adversário a bandeira argentina. Esse ato de bravura valeu-lhe a promoção ao posto de primeiro-tenente e apenas uma citação especial em ordem do dia. Continua o almanaque, né? Ele vai dizer, ó, as anedotas do almanaque foram muito apreciadas, bem como as poesias, algumas da lavra do próprio Dr. Nepomuceno e outras de poetas famosos como Camões, Tomás Antônio Gonzaga e Gregório de Matos. No fecho de ouro de um de seus sonetos, o juiz de direito concluía com rimas ricas que, sob o veludo da rosa, às vezes um acúlio se esconde. Bom, no almanaque de Santa Fé, também tem um artigo intitulado Residências de Santa Fé, que ele próprio, o Dr. Nepomuceno, escreveu. Ele usou um pseudônimo chamado Atala, só que esse artigo sobre as residências de Santa Fé irritou muito o coronel Bento Amaral. Por quê? Porque ocupava-se o infeliz ensaio do sobrado que um tal Aguinaldo Silva mandara construir em Santa Fé. Qual é o detalhe? O sobrado ele é maior que o casarão dos Amarais. O sobrado ele é opulento. Então, e pior, ele é feito por o Aguinaldo Silva, que é um pernambucano. Então diz assim, ó, o forasteiro que chega à nossa vila de Santa Fé há de por certo quedar-se surpreso e boquiaberto diante de uma maravilha arquitetônica que rivaliza com as melhores construções que vimos no Rio Pardo, em Porto Alegre e até na corte. Referimo-nos à casa sobradada que o Sr. Aguinaldo Silva, adiantado criador deste município, mandou recentemente erguer na Praça da Matriz, num terreno de esquina com as dimensões de 35 braças de frente por uma quadra completa de fundo. Passar aqui. Bom, lembrar que o sobrado ele é gigante, tem 18 peças, os móveis são bons, né? E assim, pois, seria o sobrado do Sr. Aguinaldo Silva um solar digno de hospedar até Sua Majestade Dom Pedro II, caso nosso querido imperador nos desse a altíssima honra de visitar Santa Fé. Bom, esse artigo deixa o Bento Amaral furioso, né? Porque ele vai dizer, ó, essa é muito boa, exclamou ele um dia na loja do Alvarenga. O imperador parando na casa do Aguinaldo. É de primeiríssima. Uma ideia estúpida assim só podia ter saído da cabeça daquele pé de pato. Ficou muito vermelho Bento e começou a sentir uma comichão na cicatriz em forma de P que lhe marcava uma das faces. Bom, então o TNH, esse capítulo, começa exatamente mostrando essas anotações e tudo mais do Almanaque de Santa Fé. Por meio dele a gente conhece o que aconteceu em Santa Fé, enfim, né? Então é importante isso aí a partir desse almanaque. Vemos também que quem está mandando agora ali basicamente é o Bento Amaral, ainda está com a cicatriz em forma de P, não houve a perninha, né? Também sabemos que agora o novo padre se chama Otero, não é mais o padre Lara, agora é o Otero. E esse Aguinaldo Silva, que é na verdade o dono do sobrado, ele veio do norte. Diz que ele teve que fugir na verdade de lá porque ele matou a esposa e na verdade o homem com quem ela o traíra, ou seja, ele mata a esposa e o traidor. Abre aspas e diz: ao descobrir que a mulher o enganava, Aguinaldo a obrigara a marcar um encontro com a amante em seu próprio quarto de dormir, simular uma viagem, mas ficar escondido debaixo da cama e saltar do esconderijo em dado momento para estripar a facadas tanto o amante como a mulher. Bom, aí tem o Aguinaldo Silva, por ser um forasteiro, ele causa também esse mundo de curiosidades. Alguns dizem que ele passou alguns anos no Rio de Janeiro, em Curitiba, depois ele veio para a província de São Pedro, onde durante a Guerra Civil andara ora com as tropas farroupilhas, ora com as forças legalistas, ao sabor de suas conveniências. Ele, o Aguinaldo Silva, é um homem vivo para negócios, tem 72 anos, ele anda com roupas de vaqueiro do Nordeste, só que depois ele acaba se adaptando, trocando pela bombacha, começa a usar pala, poncho, mas o que ele deixa ainda à mostra é o chapéu de sertanejo. Então é uma mistura aqui, né, num sertanejo gaúcho. Passar. Bom, quando pela primeira vez aparecer em Santa Fé, no ano em que fora assinada a paz entre farroupilhas e legalistas,
Aguinaldo Silva causara a pior das impressões. Bom, é um cara que chega com dinheiro e, quando sabia que um lavrador ou criador estava em dificuldades financeiras, procurava-o, blandicioso, e oferecia-lhe um empréstimo, pedindo como garantia terras ou gado num valor em que, em geral, correspondia ao dobro ou ao triplo do capital emprestado. Se o homem era bem sucedido nos negócios, lá voltava o dinheirinho para a bolsa de Aguinaldo, acrescido dos gordos juros. Mas se a dívida se vencia e o devedor não estava em condições de liquidá-la, Aguinaldo, sem desmanchar dos lábios o sorriso amigo, sem a menor dureza na voz cantante, executava a hipoteca. E assim Aguinaldo se apossou de várias propriedades de Santa Fé, inclusive da propriedade de Pedro Terra, e multiplicou sua fortuna de tal forma que já dizia estar ele tão rico de campos, gados e moedas sonante quanto o próprio Bento Amaral. Bom, então aqui a gente tem uma cena importante, que o Pedro Terra acaba perdendo o terreno, que era um terreno de esquina e tudo mais, né, para o Aguinaldo Silva. E o Aguinaldo Silva constrói o sobrado em cima do terreno que era do Pedro Terra, ou seja, da família Terra. E esse Aguinaldo aí, ele é muito religioso, faz doações à igreja e tal, e ele tem um apego muito grande pelo Bolívar Cambará, que é filho exatamente da Bibiana e do Capitão Rodrigo, e do Florencio, que é filho do Juvenal Terra. Passar aqui. Diz ele ao padre Otero sobre os meninos Bolívar e Florencio: esses dois meninos são mesmo que filhos meus. Vosmecê sabe, seu vigário, perdi toda a minha gente. Da minha família só me sobrou uma neta, a Luzia, que está estudando num colégio na corte, no Rio de Janeiro. Quero que ela tenha o que eu não tive e que os pais dela não tiveram. Tudo do bom e do melhor. Aí ele vai dizer, enfim, que tem uma neta, mas essa neta não é neta de verdade. Ele vai dizer, ó: a Luzia não é minha neta de verdade. Peguei ela num asilo, quando ainda de colo. Era órfã de pai e mãe, mas criei a menina como se fosse minha neta. Um homem não pode viver sem ninguém de seu. Pode, padre? Bom, a Luzia Silva, que tem uma educação toda requintada, é a guria que está estudando na corte, ela não sabe que não é, né, que não é, digamos, neta, tá? Quando Luzia deixou o colégio e mudou-se para Santa Fé, onde passou a ser a senhora do sobrado, todos acharam que, mais do que ninguém, ela merecia o título. E durante muito tempo, a neta de Aguinaldo Silva foi o assunto predileto das conversas da vila. Bom, então o que acontece é que a Luzia Silva não sabe que ela foi adotada, então ela pensa que é neta mesmo do Aguinaldo Silva. As mulheres comentam os vestidos dela, o penteado, né? Porque ela é bonita, ela toca cítara, ela recita versos, ela lê livros. E enquanto as mulheres, né, ficam comentando, os homens também. E os homens olham para ela e resumem nesta frase: eu não serei um homem para ficar com ela, porque não nasci para ser corno. Só que o Bolívar Cambará e o Florencio Terra, eles ficam fascinados pela Luzia. Bolívar não escondia seus sentimentos, mostrava-se como era, sôfrego, apaixonado, explosivo. Florencio, entretanto, mantinha-se reservado, silencioso, mas de uma fidelidade canina. Passar aqui. Bom, como era natural, a história se espalhou depressa pela vila. Bolívar e Florencio, primos, irmãos e amigos de infância, estavam apaixonados por Luzia Silva. Qual dos dois a moça iria escolher? Aí a gente fica sabendo que já estamos em 1853, e a notícia surge que a Luzia escolhe basicamente o Bolívar Cambará e vai se casar com o Bolívar Cambará. Então, aqui nós temos uma cena importante, que é exatamente agora a Luzia escolhendo o Bolívar, o filho do Capitão Rodrigo. E tem a cena em que o Bolívar acorda sobressaltado, ele começa a gritar pela mãe, e o Bolívar era um homem de quase 23 anos, portando-se daquela maneira mais infantil, ou seja, chamando pela Bibiana. E a Bibiana vem, pergunta o que aconteceu, pergunta se o sonho veio outra vez. E na verdade é isso que acontece. O Bolívar, desde que voltou da guerra, ele está sempre sonhando com um homem que ele tinha matado numa carga de lança. Ele matou outros homens, mas esse homem ele matou e viu o homem de perto. E foi uma morte, segundo Bolívar, uma morte covarde. Ele matou de forma covarde. Então olha só o que aconteceu. Foi de mal que matei ele. O combate tinha terminado. O quadrado estava rompido. Os argentinos se entregavam. Foi então que eu vi aquele homem. Olhou para mim, ergueu os braços e gritou: amigo, amigo.
Estava doido de medo, o pobre. Estava desarmado. Esporeei o cavalo, arranquei para cima dele e enterrei-lhe a lança no peito. Eu estava como louco, meio cego. O homem caiu de costas com a lança espetada no peito e eu fiquei olhando. Era bem moço e estava de olhos vidrados. Eu matei aquele homem por maldade, mas não sou bandido, mãe. Juro por Deus que não sou. Qual é a conclusão da mãe da Bibiana, já acostumada por ter tido como marido o capitão Rodrigo? Diz ela: não é nada, Bori. Guerra é guerra. Ela sempre lhe contava as histórias do capitão Rodrigo e as que sua avó na terra lhe narrara sobre revoluções, violências e crueldades. Parecia que aquelas mulheres estavam habituadas à ideia de que um homem, para ser bem macho, precisava ter matado pelo menos um outro homem. Passando. Bom, no dia seguinte, ia haver uma festa no sobrado para festejar o contrato de casamento de Bolívar com Luzia Silva. O Bolívar ele queria levantar, sair pelas ruas, mas ele não consegue. Porque ele lembra também que no dia seguinte, além do dia do contrato de casamento dele, vai ter o enforcamento do Severino. E o Severino vai ser enforcado por culpa dele, Bolívar. Todos diziam que foi o depoimento de Bolívar Cambará que o condenara. Era a primeira condenação à morte na história de Santa Fé. O que aconteceu? 2 tropeiros desconhecidos haviam pedido pousada numa chácara das cercanias da vila, onde morava um oleiro viúvo servido por um único escravo, chamado Severino. Aí os dois vão lá, jantam e acabam revelando que tem muito dinheiro de vendas de tropa de mula ali. Os viajantes recolheram-se ao quarto e no dia seguinte foram ambos encontrados mortos, com as cabeças esmigalhadas. Bom, quem deu a pousada, o dono, enfim, vê os corpos mortos ali, grita pelo Severino e o Severino não vem. Aconteceu que na noite do crime, Severino pedira guarida a Bolívar Cambará, dizendo ter fugido do amo por não poder suportar-lhe os maus tratos. Bolívar ficou intrigado ao ver manchas frescas de sangue na camisa e nas calças do escravo. Que é isso, Severino? Sangue. Eu sei, mas de quem? O negro pareceu hesitar um instante e depois disse: meu, foi da sova que apanhei ainda agorinha. Passar aqui. Bom, aí o Severino resolve fugir, corre, enfim, né? O Bolívar não consegue alcançar e tal. E aí o Bolívar vai ser chamado a depor. E o Bolívar conta o que viu. Interrogado pelas autoridades, o negro chorou, negando ter cometido o crime. Não escondi nada, choramingou ele. Não matei ninguém, não sei nada, sou um pobre negro. Contava mais que na noite do crime o patrão o acordara a chicotadas e ameaçara-o com um facão, gritando: vai-te embora, negro sujo, senão eu te sangro. Só que o patrão também foi chamado a depor, nega tudo, e entre os juízes de fato estavam Bento Amaral, Aguinaldo Silva e Juvenal Terra. E o promotor acaba sendo implacável ali. O depoimento do Sr. Bolívar Cambará, pessoa que nos merece a maior confiança, deixa o caso claro como um cristal. Na noite do crime, o negro o procurou e estava com as roupas ensanguentadas. Que dúvida pode ainda subsistir? Era o sangue das vítimas inocentes, pois se fosse o sangue do próprio escravo, como ele parecia insinuar, por que se recusou Severino a mostrar suas feridas ao homem junto do qual buscava proteção, que era o Bolívar? Bom, aí o Severino é declarado culpado por todos os juízes, menos pelo Juvenal Terra, que vai dizer que conhece bem o Severino e que não teria capacidade de fazer isso. Bom, e qual é o problema? O problema é que a cerimônia do contrato de casamento vai coincidir com a hora do enforcamento do Severino. E a Luzia Silva, ela não queria trocar o dia de jeito nenhum, ou seja, vai ser nesse dia. Então, o Bolívar se levanta, vai até a casa do Florencio, vão conversando. O Bolívar insiste na inocência do Severino, tenta até ir com o Florencio na prisão, tentar libertar o Severino, mas o Florencio diz: pô, mas tu mesmo que botou ele naquela condição, tu tá aí meio louco. Aí de repente surge o Dr. Callwinter. Seus inimigos do Dr. Callwinter, afirmavam que ele não era formado, mas o Dr. Winter tinha em casa um diploma para quem quisesse ver. Era um papel escrito em alemão que ele guardava dentro de um canudo de lata. Passar aqui. O Winter conversa um pouco, se despede, aí ele passa pelo sobrado, ele pensa na Luísa, compara ela a Melpomene, que é uma musa de uma tragédia, né?
Havia naquela mulher de 19 anos qualquer coisa de perturbador, uma aura de drama, uma atmosfera abafada de perigo. Winter sentira isso desde o momento em que pusera os olhos nela e por isso ficara com relação à neta de Agnaldo numa permanente atitude defensiva. Que contraste aquele ambiente oferecia quando Winter o comparava com os aposentos que tivera na Alemanha. Mas aquela rusticidade de Santa Fé, aquela pobreza davam-lhe um absurdo prazer, como o que uma pessoa sente ao se infligir certos castigos sem propósito. Tomar banhos frios no inverno e dormir em camas duras. Bom, lembrando que o Dr. Carl Winter ele é formado em medicina, né? E desembarcar no Rio de Janeiro com diploma, a caixa de instrumentos cirúrgicos e algum dinheiro no bolso, decidido a estabelecer-se ali, fazer clínica, juntar uma pequena fortuna para um dia, depois que seu governo tivesse indultado os revolucionários e ele conseguido esquecer Trudewell, retornar à Alemanha. Achou, porém, que o rio era insuportavelmente quente, tinha um incômodo excesso de mosquitos e mulatos, além da ameaça permanente da febre amarela. Meteu-se com armas e bagagens num patacho que fazia de vela para a província de São Pedro, que lhe diziam ter um clima semelhante ao sul da Europa, e desembarcou na cidade do Rio Grande, onde Júlio o esperou com ventos gelados que cheiravam a maresia e nevoeiros que o lembravam agradavelmente do inverno que ele passara em Hamburgo quando adolescente. Assentou suas credenciais à prefeitura e, sabendo existir na cidade uma grande carência de médicos, ofereceu-se para trabalhar gratuitamente no hospital da caridade local. Passa aqui. O Winter diz que conheceu Carlos von Clausewitz, que tinha 21 anos, né? E diz, talvez eu ainda venha me naturalizar brasileiro, diz Carlos. E fora por conselho de Carlos von Clausewitz que Carl Winter transferira a residência de Rio Grande para Porto Alegre. Winter, porém, não tardou a declarar guerra à cidade açoriana. Para principiar, não era o que ele esperava. A única vantagem que o homem solteiro tem sobre o casado é o da mobilidade, pois se não se gosta de Porto Alegre, muda-se. O meu caro doutor é um homem livre, por que não tenta as colônias? Vá visitá-las a título de experiência, talvez goste delas e fique por lá, aconselho Carlos von Clausewitz. E assim, de instância em instância, de povoado em povoado, melhorando e enriquecendo cada vez mais seu português, fazendo curas aqui e ali, e recebendo como pagamento hospitalidade, mantimentos ou dinheiro, foi penetrando no interior, subiu a serra e antes de entrar na zona missioneira, chegou a Santa Fé no entardecer de maio. O Winter achava esquisito o sabor em comparar estancieiros como Bento Amaral com os Junker prussianos. E quando via a cicatriz em forma de P que ele tinha numa das faces, não deixava de fazer paralelo entre os duelos acadêmicos de Heidelberg e o feroz corpo a corpo como aquele em que o falecido marido de Dona Bibiana havia deixado sua marca no rosto do adversário. Passar aqui. Bom, então a gente está conhecendo um pouco mais esse personagem importantíssimo que é o Dr. Carl Winter. Ele vai lembrar de Dona Bibiana, ele vai dizer ali estava uma criatura de valor. E vai também salientar muito mais a questão aqui das guerras do cavalo e tudo mais, né, dos habitantes de Santa Fé, principalmente dos gaúchos. O código de honra daqueles homens possuía um nítido sabor espanhol. Falavam muito em honra. No fim de contas, o que realmente importava para eles era ser macho. Outra preocupação dominante era a de não ser corno, não levar desaforo para casa, saber montar bem e ter tomado parte pelo menos numa guerra eram as glórias supremas daquela gente meio bárbara que ainda bebia água em guampas de boi. E a importância que o cavalo tinha na vida da província. Para os continentinos, o cavalo era um instrumento de trabalho e ao mesmo tempo uma arma de guerra, um companheiro, um meio de transporte. Para alguns gaúchos solitários, as éguas serviam eventualmente de esposa. Continua ele, Carl Winter, a fazer uma comparação, né? Tratava-se positivamente de uma sociedade tosca e carnívora, que cheirava a sebo frio, suor de cavalo e cigarro de palha. Bom, no outro dia, estamos no dia já do contrato de casamento do Bolívar e também do enforcamento do Severino, o Bolívar começa a se arrumar. Ele passou a noite em claro, muito nervoso. A Bibiana tenta consolar o Bolívar. Ninguém compreendia porque tinha ela aprovado o casamento do filho com a neta de Agnaldo. Só ela sabia o motivo. Bom, essa citação aqui é importantíssima, né? Porque a Bibiana, ela aprovou o casamento do filho com a Luzia Silva. Isso já vai ficar provado daqui a pouco nas próximas páginas. Passar aqui. Na verdade, o que ela quer, enfim, é retomar o terreno do pai, o Pedro Terra.
já que nesse terreno que está construído o sobrado. E foi com dor no coração que Pedro abandonou sua casa, pois Aguinaldo queria o terreno para construir nele um sobrado. Bibiana lembrava-se de que o único comentário que o pai fizera no dia em que se mudara para um rancho de barro resumia-se em poucas palavras: ainda bem que Arminda está morta, e nunca mais falou no assunto. Agora lá estava o sobrado como um intruso em cima daquela terra querida. Era como se o casarão do pernambucano houvesse esmagado a casinha onde vivera na terra e onde ela, Bibiana, noivara com o capitão Rodrigo. Bom, a Bibiana pensa na noite da morte do capitão Rodrigo, quando ela estava sozinha em casa, quando o padre Lara aparece, e o padre Lara não diz nenhuma palavra. E aqui, como fica essa lacuna, lá no capítulo do capitão Rodrigo, a gente não sabe, né, como foi que o padre deu as palavras para a Bibiana, agora aparece, né? O padre Lara não fala nada. Ela adivinhou tudo. Tinham matado seu homem. Mais tarde lhe contaram que o capitão recebera um balaço no peito quando tentava tomar o casarão dos Amarais. Tomar o casarão. Sentada na cama, no quarto escuro, ela começou a pensar no sobrado, nas suas árvores, em Luzia e em Bolívar. Tomar o sobrado. Se Bolívar casasse com Luzia, ele ficava sendo dono do sobrado. Ela, Bibiana, iria viver com o filho, voltaria para o seu chão. Aguinaldo estava velho e não podia durar muito tempo. Do princípio ia ser difícil viver com aquele corcunda sob o mesmo teto, mas a casa afinal de contas era grande e sua posse valia todos os sacrifícios. Naquela noite, Bibiana tomou a grande resolução: ia casar Bolívar com Luzia. Passar. Então a gente vê, né, o porquê que a Bibiana quer retomar o sobrado, que é na verdade em cima da terra que foi de toda a família Terra. Estava resolvido, ia tomar o sobrado, não de assalto aos tiros como o capitão Rodrigo. Agora não havia nenhuma pressa. Era mulher, tinha paciência, estava acostumada a esperar. Que era 1 ano, 2 anos, 10 anos. Um dia Aguinaldo morre, Bolívar fica dono de tudo, eu volto para as minhas árvores, vou ver nascer os filhos de meu filho, vou ajudar a criar os meus netos. Ia cumprimentando os conhecidos que se achavam às portas de suas casas ou que espiavam por cima da cerca dos quintais. Bom, o que acontece é que surge a Undina também, a Undina Alvarenga, que vai ser daí uma moça do Florencio, vai ser a futura mulher do Florencio, uma boa moça para vossam se casar, Florencio, diz a Bibiana. O capitão Rodrigo, naquela noite de 1836, correra armado de espada e pistola para a casa dos Amarais. Mas ela agora ia tomar o sobrado completamente desarmada. Levava apenas um guarda-sol na mão e aquele segredo no peito. O dono da casa ia recebê-la de braços abertos. Uma comparação muito legal, muito bacana aqui envolvendo quando o capitão Rodrigo tentou tomar o casarão dos Amarais, a força, armado e tudo mais, e ela não, ela vai com calma, enfim, né, de braços abertos para tentar tomar agora o sobrado. Bom, o Winter também chega ao sobrado, observa Luzia, compara o médico alemão Winter a Luzia a Teniaguá, por isso o título, lembrando, né, Teniaguá é uma referência a Luzia. O Winter pensou imediatamente na bela e jovem bruxa moura que o diabo, segundo a lenda que corria pela província, transformara numa lagartixa cuja cabeça consistia numa pedra preciosa de brilho ofuscante. Como era mesmo o nome do animal? Ah, Teniaguá, a sua musa da tragédia havia agora virado Teniaguá. Passar aqui. Bom, o padre Otero não chegara ainda, pois ainda estava ocupado com Severino, tinha de prepará-lo para morrer e devia assisti-lo até o último momento. Bolívar acha difícil conversar com a noiva cara a cara, não podia resistir ao olhar dela, dava-lhe um acanhamento que ele nunca sentira diante de mulher alguma. Lembrando que o Aguinaldo tem muito dinheiro, e ele não tem só o sobrado não, ele tem uma fazenda chamada Angico. E o Aguinaldo conta um dia, né, que bateu num negro, e o Winter pergunta por que ele não teve nenhuma piedade, e a Luzia se intromete e diz: negro não é gente, disse ela. Aí o Winter fica indignado, né, e diz: o que vós, Messê, acaba de dizer é uma inverdade científica. Luzia encolheu os ombros e seus dedos brincaram com o leque. Não sei se o que eu disse é científico ou não, mas é o que sinto. Para mim, negro está mais perto do macaco do que dos seres humanos. Bom, a Luzia ela consegue, né, com coragem, dar expressão a todos os seus sentimentos
e desejos ruins. Enquanto isso, o Bolívar começa a refletir sobre o Severino, sobre a própria mulher, né? Severino está inocente. Quem devia estar pendurado nessa forca era eu. Matei um homem uma vez, só de mal. O combate tinha terminado. Ele pediu misericórdia. Matei de mal. Eu bem podia ter matado também aqueles dois tropeiros. O Severino é um homem bom. Nunca fez mal a uma mosca. Tio Juvenal, que conhece as pessoas, diz que o negrinho está inocente. E Luzia, continuaria sentada ou viria espiar o enforcamento? Vou passar aqui. Bom, imagine o drama, né? No dia do contrato de casamento do Bolívar, vai rolar o enforcamento do Severino. Detalhe, né? O enforcamento ele é muito próximo do sobrado. O Winter começa a pensar, poderia dali ver a execução muito melhor que muitos dos que se acotovelavam ao redor da forca, sob o sol quente. Vou ou não vou? Perguntava ele a si mesmo. Bom, aí o Carrasco começa a se preparar para o enforcamento e tal. E nesse momento o Dr. Winter voltou a cabeça para Luzia, e foi no semblante da Teniaguá que ele viu o resto da cena macabra. Primeiro o rosto dela se contorceu num puxão nervoso, como se ela tivesse sentido uma súbita dor aguda. Depois se fixou numa expressão de profundo interesse que aos poucos se foi transformando numa máscara de gozo que pareceu chegar quase ao orgasmo. Inter observava estarrecido. Bom, então o que acontece é que o olhar de Luzia para o sofrimento, para a dor alheia, ele é quase como um gozo, quase como um orgasmo. Ela gosta de ver, digamos, né, o sofrimento nos outros. Aí o Winter olhou para o cadafalso, pendente da forca, o corpo de Severino estrebuchava. Bom, Severino então morre, ele é enforcado. O Padre Otero daí vai voltar para o sobrado para fazer o contrato de casamento. Minutos antes, está lá vendo o enforcamento do Severino. E o padre Severino, né? O padre Otero vai dizer que o Severino morreu como homem. A Luzia tenta tirar dele se o Severino falou alguma coisa, mas o padre acaba não revelando nada. Daí ela diz que tinha visto já o enforcamento quando era menina, mas no Rio de Janeiro. Uma vez na corte, quando eu era menina, vi o enforcamento. Ah, mas foi muito mais bonito que este. Enfim, Santa Fé é apenas uma vila, não se pode comparar com o Rio de Janeiro, é natural. Ali naquela vila perdida na extremidade sul do Brasil representava-se também uma comédia humana, que era uma paródia da que o Inter vira na Europa. Os atores seriam menos consumados, o cenário mais pobre. Mas os eternos elementos do drama lá estavam: o amor, o ódio, a cobiça, a inveja, o desejo de poder, de riqueza, a sensualidade, a vingança e o mistério. Vou passar aqui. Bom, daí em setembro de 53, o Bolívar acaba se casando com a Luzia Silva, teve uma grande festa no sobrado. Um ano depois, em 54, o Agnaldo Silva cai do cavalo, bate o crânio no solo e acaba morrendo. Né? Enquanto isso, a Luzia não se afastou um instante do leito do avô. Ficou ao lado dele, com as mãos do velho presas nas suas, os olhos fitos no rosto dele, como se não quisesse perder um minuto sequer daquela lenta agonia. Então, um detalhe é que a gente não sabe se ela está ali por carinho ao avô, ou se ela está também gostando de ver o sofrimento, a morte chegando para o Agnaldo Silva. Os olhos da mãe de Bolívar, que é exatamente a Bibiana, brilharam com uma súbita luz de alegria que iluminou o rosto inteiro por uma fração de segundo. Bom, aí morre, claro, o Agnaldo. E depois da missa do sétimo dia, Bolívar, a mulher e a mãe foram para o Angico, resolvidos a ficar lá até princípios do inverno. Lembrando que o Angico é a estância deles, a fazenda, né? Na Europa, agora a humanidade se achava em pleno século XIX. Mas em que idade estariam vivendo os habitantes de Santa Fé e da maioria das vilas, cidades e estâncias da província do Rio Grande do Sul? De novo, essa comparação que o Carl Winter faz, né, desse atraso aqui no Rio Grande do Sul em comparação com a Europa. Dias depois, o Winter e seu guia chegaram a São Miguel, foram visitar os Sete Povos, cujo grande templo em ruínas causou ao médico uma impressão ainda mais funda que o de Santo Ângelo. Carl Winter passeou vagarosamente ao longo das colunas coríntias, agora dilapidadas e cobertas de parasitas, e que outrora, em número de 18, tinham sustentado um majestoso pórtico. Passar aqui. Por aqui andou Sepete Araju, o santo índio que tinha um lunar na testa. Foi na redução de São Tomé que a Tênia-Aguá desgraçou um sacristão. Então, retomada de temas aqui importantes, como Sepete Araju, que aparece na fonte, Tênia-Aguá, a lenda.
Voltou para Santa Fé em princípios de maio, vinha cansado da solidão dos campos e ansioso por convívio humano. Bom, nesse meio tempo o Florencio vai acabar noivando com a Ondina mesmo. E o von Koselitz, o Carlos von Koselitz, continuava a insistir para que ele, o médico Karl Winter, voltasse ao litoral e se instalasse em Pelotas. Seu ilustre barão tinha planos grandiosos, ia fundar um jornal e uma escola, meter-se na política, naturalizar-se brasileiro e provavelmente casar-se com uma moça natural da província. Bom, aí o Florencio leva o Dr. Winter para ver o seu pai, Juvenal Terra, que está um pouco mal. Tirou da cava do colete um punhal com um cabo de prata lavrada e começou a alisar com ele um pedaço de palha. Lembrando que o punhal aqui de prata está com o Juvenal Terra. Sabemos então, né, agora, que dentro desse punhal, que é a herança de família, enfim, né, essas conversas também entre o Winter e o Juvenal Terra. O Juvenal fala um pouquinho sobre o pai do Bolívar, que é o Capitão Rodrigo, fica sondando como anda o sobrado, e aí, obviamente, o Carl Winter pergunta, né, o senhor está se referindo ao casamento do Bolívar? Eu não sei o que é que há, só sinto que há qualquer coisa errada. Não quero me meter na vida de ninguém, mas no final das contas o rapaz é meu sobrinho, ando preocupado com o jeito dele. Passar aqui. Vosmecê quer saber a minha opinião franca? Perguntou o médico. O outro, Juvenal Terra, sacudiu a cabeça afirmativamente. Winter lançou um olhar para a porta antes de responder. Vendo que não havia ninguém na peça contígua, disse baixando a voz. O Bolívar casou com uma mulher doente. O Winter diz que a Luzia não é uma mulher doente de corpo, mas de espírito, né? E o Juvenal diz: no princípio fiquei com medo que o Florencio andasse também enrabixado pela Luzia, mas graças a Deus ele vai casar com uma moça muito direita e trabalhadeira, a filha da Alvarenga, a Ondina, vosmecê sabe. Aí o Juvenal conta que a Bibiana, ela não quis o Bento Amaral, que era na época um moço muito rico e tal, e preferiu o Rodrigo. E o Inter, lembrar que ele fala um português perfeitamente, tem um sotaque, mas ele fala bem, né? E o Inter pergunta pro Juvenal Terra se a Bibiana foi feliz. Eu, pois homem é difícil dizer, sei que a Bibiana passou o diabo com o marido. Ele era chineiro, jogador, gostava de empinar o seu copo, vivia metido em fandangos e não era amigo do trabalho. Mas a Bibiana jura que foi feliz. Para ele ser franco, continuou Juvenal remexendo-se na cama, eu gostava do Capitão Rodrigo. Achava que ele era valente, engraçado, um bom companheiro para tudo. Passar aqui. Bom, então de novo recordações sobre o Capitão Rodrigo, que começa a conversa com Florencio, conversa com Bibiana, conversa com Luzia, conversa com Padre Otero, conversa com Bolívar, enfim, né? A gente fica sabendo de tudo o que acontece pelos olhos desse personagem chamado Karl Winter, que é, de novo, uma espécie de alter ego do próprio Érico Veríssimo, é um homem culto, a gente sabe que ele gosta de música, arte, ele lê jornais, visita o sobrado, enfim, né? Aos 48 anos tinha Bibiana Terra Cambará uma fisionomia ainda moça, e pele lisa e os cabelos apenas levemente grisalhos, e seus olhos oblíquos, a Shao Winter, davam-lhe uma certa graça ao rosto. Bom, falam, ele está no sobrado, né? O Karl Winter começa a falar de música. Todo momento há essa referência de atrás a Santa Fé, em relação principalmente, né, à Europa, ao Rio. E aí a Luzia vai dizer: pois chorei, doutor, continuou Luzia. E sabe por que chorei mais? Porque Chopin morreu em 1849 e só 3 anos depois é que fiquei sabendo, por puro acaso. No Brasil a gente vive num fim de mundo, não é mesmo? Era assustador o isolamento em que viviam aquelas estâncias, povoados, vilas e cidades da província. As estradas eram poucas e más. Em 1835 haviam começado a abrir uma que ligaria Cruz Alta e Rio Pardo, passando por Santa Fé. A guerra civil, porém, interrompera o trabalho, que só ficaria pronto dentro de uns 5 anos no mínimo. Estive lendo nos jornais que vão inaugurar este ano a primeira estrada de ferro no Brasil. Mas vai custar a chegar até aqui, observou Bolívar. Tudo custa, leva anos e anos. Quanto mais custar, sentenciou Bibiana, melhor para nós. Passar aqui. A estrada de ferro a que Luzia se referira pertencia a uma companhia inglesa. Quando passara pelo Rio de Janeiro, Winter ficara surpreendido ante o número de firmas e agências comerciais britânicas que lá existiam.
Von Koselitz escrevera-lhe havia pouco cartas cheias de entusiasmo pelo futuro da colonização germânica. Contava-lhe com orgulho que os seus compatriotas já tinham feito. Existiam nas colônias alemãs da província mais de 30 engenhos para a fabricação de aguardente, vales teares para linho que eles próprios colonos plantavam, curtumes, engenhos para mandioca, serrarias movidas a água, olarias, cervejarias e até uma oficina para lapidar pedras finas. O Inter ainda fica indignado, né, porque não tem escola, não tem educação, e agora ele faz uma espécie do que seria um resumo do Rio Grande do Sul. Parece que a regra geral aqui é a guerra, sendo a paz apenas uma exceção. Pode-se dizer que esta gente vive guerreando e nos intervalos cuida um pouco da atividade agrícola e pastoril e do resto. Mas um pouco, só um pouco, porque parece que tudo é feito com pensamento na próxima guerra ou na próxima revolução. Há nos olhos destas mulheres uma permanente expressão de susto. Bom, aí ele diz, né? Vosmecê já pensou, dona Bibiana, disse Winter, descansando os talheres sobre a mesa, que um dia Santa Fé vai ser uma cidade com muitas casas, lampiões nas ruas, teatros, fábricas e gente, muito mais gente que agora? Passar aqui. Bom, a Bibiana começa a falar do marido morto, o Capitão Rodrigo, o que vem a confirmar que ela sempre o amou, né? O Bolívar acaba também reiterando uma coisa que ele ouviu, né? Diz o Bolívar, o papai, Capitão Rodrigo, também dizia que gostava de mulher de bom gênio, faca de bom corte, cavalo de boa boca e onça de bom peso. Meu marido também gostava de dizer que quando falava com um homem olhava para os olhos dele, e quando falava com mulher olhava para a boca, e assim ficava logo sabendo com quem estava tratando. Na verdade, cuidar aqui porque esses ditados, os dois que estão aqui colocados, eles estão presentes num dos contos gauchescos do Simões Lopes Neto, que é o Artigos de Fé do Gaúcho. Então aqui uma espécie de homenagem do Érico Veríssimo ao Simões Lopes Neto, que começou, né, forte essa tendência do regionalismo aqui. Antes a gente já teve, claro, o gaúcho do Alencar, enfim, né, o vaquiano do Apolinário Porto Alegre, mas o Simões Lopes Neto que traz bem essa questão aqui da questão gauchesca. Bom, a Bibiana quer conversar sozinha com Carl Winter, né, e de repente ela diz: ela, Luzia, vai ter um filho. Quem? Perguntou Winter quase sem sentir. A mulher do Boli. E a Bibiana disse que a Luzia não contou, mas que ela mesma, né, viu. O Bolívar já sabe, sabe porque eu contei. Mas a Luzia não disse nada ao marido? Não. Bom, aí o Bolívar fica contente por saber que vai ser pai, e ele vai perguntar para Luzia, para a mulher, mas ela nega na hora. Está tudo mal, porque meu filho tem loucura por ela, diz a Bibiana. Bom, o Winter, que não é nenhum bobo, ele vê que por trás de tudo isso aí, das palavras da Bibiana também, tem a questão da conquista do sobrado por parte dela. Essa sondagem toda, né? Tanto que a Bibiana diz pro Carl Winter: contei das malvadezas dessa mulher. O senhor já viu como anda a cara do Bolívar? Toda lanhada, toda cheia de arranhões. Um dia amanheceu com os beiços inchados, estava-se vendo que tinha sido uma mordida. Uma pouca vergonha. Passar aqui. Bom, a Bibiana disse que tentou falar com o Bolívar, mas ele sempre foge do assunto. Se Vosmecê soubesse como eu quero um neto, sempre tive vontade de ter a casa cheia de crianças. Minha filha, a Leonor, mora em Cruz Alta, é casada com um fazendeiro, mas não tem filhos. Bom, aqui a gente vê o destino da Leonor, que foi uma das filhas do Capitão Rodrigo da Bibiana, que basicamente vai aparecer aqui, né? Enfim, casada, sem filhos, morando em Cruz Alta. O Carl Winter continua a escrever a Carlos von Koselitz, diz que já está há 4 anos em Santa Fé, que está se adaptando às roupas gaúchas, aos usos, aos costumes, chimarrão, mulher, enfim, né? Ele tem uma mulher, que é basicamente a Gregória ali, que vive e tal com ele, mas o Winter também fica com algumas chinocas, digamos, com índias, com mulatas, né? Então ele vai variando ali também as mulheres em Santa Fé. Sinto que aos poucos, como um pobre camaleão, vou tomando a cor do lugar onde me encontro. Alguma coisa me prende a esta terra. Não é propriamente afeição, não é amor, é hábito. E o hábito é como uma esposa que cessamos de amar e que já aborrecemos, mas a qual estamos apegados pela força do hábito e por preguiça. Acaba dizendo, né, que a vida em Santa Fé é rotineira, um dia igual ao outro, assuntos totalmente limitadíssimos. Fala que Luzia, a quem deu ele o apelido de Melpomene, teve um filho e que se chama Licurgo. Então agora a gente fica sabendo pelas palavras na carta do Carl Winter para exatamente
o Carlos von Clausewitz, que realmente a Luzia teve um filho que se chama agora Licurgo. Então, qual é o detalhe? Carl Winter, personagem importantíssimo da Tênia. Não me chamaram na hora do parto, mesmo eu sendo médico. Preferiram uma negra velha parteira que bota a criança no mundo com as mãos sujas, mas hábeis. Então, um pouquinho indignado fica aí, né, o nosso Carl Winter também. Não deixou a medicina trabalhar. Bom, em 25 de setembro de 1855, Florencio Terra se casou com Ondina. Foi também nesse ano que a Assembleia Provincial autorizou o estabelecimento de uma colônia alemã a 3 léguas de Santa Fé. Deram à colônia o nome de Nova Pomerânia, porque a maioria dos imigrantes tinha vindo daquela região. Passar aqui. Bom, o pequeno Licurgo Cambará crescia com saúde graças ao leite da ama preta. Bibiana encarregava-se do resto. Luzia vivia a ler e a tocar cítara, e isso parecia enervar a sogra. Bom, o Florencio também vai ser pai, o tempo vai passando, e um dia o Bolívar decide levar a Luzia a Porto Alegre, dar uma volta com ela, né, para tirar um pouco daquele marasmo de Santa Fé. E a Luzia fica muito feliz. E então, em 1856, a Bibiana olha para o neto, que é o Licurgo, vê nele um outro Rodrigo, um outro Bolívar, né? E começou a fazer cálculos. Tinha 50 anos. Podia bem durar mais 20, Bibiana. Ou 25, e assim veria Licurgo homem feito, encaminhado na vida. Aquele menino que tinha o sangue do capitão Rodrigo Cambará iria ser o dono do sobrado dos campos do Angico de milhares de cabeças de gado. Bom, a Bibiana, ela começa a ficar muito apreensiva porque ela fica sabendo que em Porto Alegre tem uma peste correndo solta, né, que é a cólera morbo, e em Porto Alegre está o filho, o Bolívar Cambará com a Luzia. E ela pensa, né, pô, imagina se a Luzia morre lá, seria uma coisa boa. Volta o filho, ok. Mas se o Bolívar morre, ela poderia vender tudo a Luzia, se tocar para o Rio de Janeiro. Enfim, né? As malvadezas de Luzia não tinham mais conta. Fechava a dita, a negrinha filha de Natália, no sótão durante dias, sem água nem comida, e de vez em quando ia lá em cima para espiar a rapariguinha pelo buraco da fechadura. Ou seja, a Bibiana começa a ver que a Luzia também tem esse gosto exótico, digamos, de ver desgraça alheia, né? Enfim, né? Ela dizia, negro é bicho, negro não tem sentimento. E agora a gente vai ver aqui as notícias da cólera morbo que está atacando em Porto Alegre. Conheciam-se agora notícias mais detalhadas da epidemia de cólera morbo. Tinha sido trazida do Rio por passageiros do vapor Imperatriz, que ancoraram em fins de 1855 no porto do Rio Grande. A peste começara nas charqueadas de Pelotas, alastrar-se pelas localidades vizinhas e atingir a Porto Alegre, onde se dizia que o número de casos fatais ia além de 1000. Vamos cuidar aqui então o pano de fundo, que vai ser também a cólera morbo em Porto Alegre. Carl Winter, Luzia Silva, cólera morbo. São 3 itens essenciais dentro deste capítulo Ateniaguá. Bom, é terrível porque os mortos eles são recolhidos nas carroças, enfim, caem a todo momento. Passar aqui. O êxodo de Porto Alegre era enorme, o êxodo. Quem podia fugir, fugia. O barão de Muritiba, chefe do governo provincial, estava tomando providências para evitar que o mal se alastrasse pelo resto da província. Contratava médicos e enviava-os para os vários municípios. Mandou para Santa Fé o Dr. Homero Viegas, que chegou um dia de diligência, reuniu imediatamente a Câmara Municipal e sugeriu uma medida que foi aceita por unanimidade: fechar a Estrada da Serra e evitar que por ela passassem gentes e animais vindos das cidades onde graçava a cólera. Qual é o detalhe? Essa medida vem de fechar todas as passagens, enfim, das cidades, enquanto Bolívar ainda não tinha voltado. E a Bibiana, claro, ela recebe cartas dizendo que os dois estavam bem, que não tinham cólera nenhuma, mas a Bibiana não entende porque eles não voltaram, logo começou a cólera. E agora a estrada está fechada. Só que ao entardecer, voltam Bolívar e Luzia. E claro, qual é o tumulto que se dá em Santa Fé? Não deveriam deixar passar o Bolívar e a Luzia vindo de Porto Alegre, onde tinha cólera. Não deviam ter deixado a diligência entrar, murmurou um dos filhos de Bento Amaral, que estava ali por perto em cima de seu cavalo. O Bolívar ele volta, ele está sempre evitando os olhos da Bibiana. E a Bibiana insiste, né? Por que não voltaram? E o Bolívar vai inventando desculpas.
Aí diz a Bibiana: sou capaz de apostar como foi ela, Luzia, que quis ficar. Ora, mamãe, só de maldade. De certo, queria que vosmecê pegasse a peste. Assim ela ficava viúva, vendia o sobrado em Angico e ia morar na corte com Licurgo. O Bolívar ele fica sabendo que nasceu o filho do Florencio. Daí Bolívar e Luzia, que voltaram de Porto Alegre, querem saber onde é que está o Licurgo, o filho, que está escondido na água furtada com uma ama que está cuidando dele. E a Bibiana diz que não é para nenhum dos dois chegarem perto, né? E o Bolívar pergunta quanto tempo ele tem de ficar lá, quanto tempo for preciso. E vosmecê pensa que vou chegar de viagem e não vou ver o meu filho? Diz a Luzia. Pensa que vou passar dias sem ver o Licurgo? Diz a Bibiana. Penso. Pois está enganada, vou já subir a água furtada. Passar aqui. A Bibiana diz para Luzia que não adianta, né? Porque a água furtada está fechada com chave. E ela grita com Bolívar: Bolívar, obriga sua mãe a me dar essa chave. Bolívar ergueu-se. Mamãe, não adianta, meu filho, não dou. Bolívar, exclamou Luzia, diga para essa velha amaldiçoada que me dê a chave. Bolívar, vá já arrombar aquela porta. E a Bibiana diz para o filho: não seja covarde, Bolívar, não se deixe dominar por essa mulher. Aí a Luzia começa: esta casa é minha, dizia agora Luísa com uma fúria que quase não lhe permitia completar as palavras. Foi feita com dinheiro do meu avô. Vocês são dois intrusos, intrusos. O filho também é meu. Os móveis são meu. Tudo que está aqui dentro é meu. Eu odeio vocês, odeio esta vila, odeio esta província. Bom, a briga continua, pega fogo aqui. E diz: me dê imediatamente essa chave, sua cadela. Assim fala Luzia a Bibiana. O Bolívar então se levanta, agarra a Luzia, né, de forma violenta e diz: cadela, é tu, é tu, é tu. Passar aqui. Enfurecido pela dor, Bolívar esbofeteou a mulher uma, duas, três, muitas vezes, alternadamente com as costas e a palma da mão. Luzia deixou cair ambos os braços. Meu filho, exclamou Bibiana, pondo-se de pé encarando o rapaz com um olhar duro. Isso não se faz. Onde já se viu um homem bater numa mulher? Bom, esse é o clima. E aí, na manhã seguinte, eles não conseguiram ver o filho, obviamente, né? A Bibiana não deixa. E por sugestão do Bento Amaral, é declarado sobrado de quarentena, ou seja, está isolado durante 40 dias da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. E aí, para evitar qualquer detalhe, o Bento mandou alguns guardas ficarem vigiando a rua. Os santafesenses, em sua maioria, aprovaram a medida. Bolívar, diziam, tinha procedido mal, pondo em risco a segurança de Santa Fé. Devia ter ficado no Rio Pardo, ou então, em último caso, seguido para o Angico. Bom, aí começam alguns a dizer que é birra do Bento Amaral por causa do Capitão Rodrigo. E o único que pode entrar e sair é o Cauínter, um médico que conseguiu essa licença para entrar no sobrado. Ele fica sabendo, claro, de todas as brigas, o que aconteceu, o antes, o depois, né? E aí ele pergunta para Bibiana: nenhum deles ainda viu o filho? Nenhum. Eu não deixo. A vida da criança é mais importante que tudo mais. E aí a Bibiana vai dizer algo importante. Doutor, alguma coisa aconteceu em Porto Alegre que deixou o pobre rapaz, o meu filho Bolívar, desnorteado. Depois dessa viagem, parece que tudo ficou pior. Passar aqui. Bom, a Bibiana, ela vai pedir para o Cauínter falar com o Bolívar, já que o Bolívar ouve o médico, né? E aí o Bolívar vai lá, recebe a presença do Winter. O Winter diz, né? Bolívar, eu sei de tudo que se passou nesta casa, sua mãe já me contou. Vosmecê não conhece ainda a mulher com quem vive? Não sabe que ela é doente e que sente prazer em fazer os outros sofrerem? Apontou para a cicatriz de queimadura na mão do Bolívar. Isso aí, por exemplo. Aí o Bolívar mente, me queimei no fogão. Não é verdade, eu sei de tudo. Não se esqueça que sou médico e não nasci ontem. E ele faz a pergunta, por que foi que demoraram tanto em Porto Alegre? Aí o Bolívar não quer muito responder, o Winter diz que foi porque a Luísa quis. Seja homem, Bolívar, encare o seu problema de frente, ficar bravo não adianta nada. O que é que vou lhe contar? Vosmecê pelo jeito já sabe de tudo. De tudo não, conte o que foi que aconteceu em Porto Alegre. Bom, aí o Bolívar acaba revelando que só depois da peste é que acabou vendo com quem realmente tinha se casado, né? Essa mulher chamada Luzia. Mas ele diz, pô, eu andava cego de paixão pela Luzia. Cheguei até a ficar meio indiferente com o Florencio por causa dela. Agora o Florencio nem entra mais nesta casa por causa dessa besteira que eu fiz. Passar aqui.
Bom, o Bolívar disse que logo que ficou sabendo da peste ele quis ir embora, mas a Luzia ficou furiosa, disse que não e chamou o Bolívar de covarde. Não podia dormir de noite, sentia por todos os lados cheiro de morte e de podridão, mas Luzia andava contente, ficava na janela olhando as pessoas que caíam na rua. Às vezes ia para fora para esperar a carroça que vinha recolher os defuntos, ia olhar de perto a cara deles. Uma vez chegou a entrar numa casa onde estavam velando o morto. Não conhecia ninguém, mas foi direto ao caixão e tirou o lenço da cara do defunto e ficou olhando. Então aqui, o gosto dela pela morte, pelo sofrimento, é terrível. A esse ponto de enfrentar até a possível, né, pegar uma doença, ela enfrenta isso aí. Você não pode imaginar como os homens lá em Porto Alegre olhavam para Luzia. Aí o Bolívar acaba dizendo, né, porque ela é uma mulher atraente, chama atenção, que um capitão dos dragões acaba olhando muito para Luzia. E o Bolívar se irrita, quis até desafiar o cara para um duelo. E ele descobre onde mora o cara e tal, vai lá falar com ele, mas a peste começa forte. Um dia comecei até a pensar que a Luzia não queria vir embora por causa desse capitão. Sentiu o ciúme assim como uma facada no peito. Aí o Bolívar diz que no teatro a Luzia ficava olhando para ele, e que esse capitão ficava parado às vezes na esquina da casa, olhando e tal. E depois o Bolívar disse que quem não queria ir embora era ele mesmo, porque ele precisava acertar as contas ali. Aí o Bolívar disse que a Luzia saiu um dia, dizendo que ia para uma tal de costureira. Ninguém queria sair naquela hora, com medo de ter um desmaio, e o Bolívar acaba indo atrás. Ela entrou na rua da Olaria. Vai se encontrar com o capitão, pensei. Vi que tinha de matar os dois. Vosmecê não imagina como meu coração batia. 1000 vezes uma guerra, um entrever, uma carga de lança. 1000 vezes um combate bem brabo do que aquela situação. Para encurtar a história, doutor, a Luzia parou na frente da casa, de uma casa cor-de-rosa da rua da Olaria. O senhor sabe, lá na capital as casas têm número. Era 165. Me lembro bem, o 165. A porta estava meio aberta. A Luzia entrou. Esperei um pouco, entrei também. O corredor estava escuro. Subi a escada devagarinho, com a cabeça latejando, e a meio catacego, meio transtornado. Primeiro não entendi o que estava acontecendo. Tinha muita gente por ali, conversando baixinho. A Luzia estava de branco. Vi aquele vulto claro numa sala meio escura. Depois é que compreendi que era um velório. Espiei por cima do ombro de um homem e vi quando a Luzia chegou perto do caixão, tirou o lenço do rosto do defunto e ficou olhando. Custei um pouco a reconhecer o Capitão Paiva. Estava muito desfigurado. Bom, então o que acontece é que a Luzia ela vai espiar o velório desse Capitão Paiva. E aqui eu vou chamar a atenção para uma comparação muito bem cabível. Exatamente Bolívar narrando como é que é essa observação da Luzia olhando para um defunto desfigurado e tendo basicamente essa sensação de gozo por ver exatamente, né, esse cara aí numa atitude, né, desfigurada, morta, e a atitude da Capitu observando o velório do Escobar. Então cuidar aqui, uma cena pode ser feita uma comparação, porque a gente não sabe bem se ela traiu, a Luzia traiu o Bolívar ou não traiu. Então aqui basicamente uma referência também, né, legal ao romance Dom Casmurro. Vou passar aqui. Bom, 2 dias depois foi a Luzia que me convidou para vir embora. Disse que estava com saudade do Licurgo. Bom, o Bolívar disse que não falou nada para a Luzia, que ela não sabe que ele seguiu ela e tal. E aí fica a dúvida, a Luzia traiu o Bolívar com este capitão? Ou fez isso de pura malvadez apenas para olhar a cena de uma morte, né? Diz o Bolívar, mas eu gosto dela. Não posso viver sem ela. Nunca vou ter coragem de mandar a minha mulher para um hospício. E aqui parece que é uma inversão, né? Antes a Bibiana era louca pelo Rodrigo Cambará e agora é o Bolívar que é louco pela Luzia. E aí o Bolívar começa a ficar muito irritado, né? Ele vai dizer, mas é um abuso, o Bento Amaral trancou o sobrado, fez quarentena, fez isso porque não gosta de mim. Era inimigo de meu pai, tem raiva do sobrado. Aí o Winter diz que não adianta fazer nada, que o remédio é esperar e tal, que pro Bolívar não fazer nenhuma loucura. E o Bolívar começa a ver que quem está ali na rua são os capangas do Bento, o Dentinho de Ouro, o Quinzote, que são 2 matadores. E aí o Winter encerra a conversa, vai lá falar com a Bibiana e promete pedir ao Coronel Bento Amaral acabar com a quarentena, né? Enfim. Bom, o Winter volta para casa, escreve mais uma carta para Carlos von Koselitz, ele relata a quarentena do sobrado, as intrigas e tal, né?
Passa pela casa do Florencio, vê que a Undina está grávida de novo, volta ao sobrado, né? Tá ali, fala com o Dentinho de Ouro, que é o capanga, e esse capanga ainda ironiza, dizendo que faltam 33 dias para terminar a quarentena. E a Bibiana, ela fala pro Winter, né, que anda preocupada com o Bolívar, que tá bebendo muito, tá muito irritado. E o Bolívar vai até o Winter e diz, né, meus negócios andam de pernas pro ar. Na vila todo mundo se ri de mim, encurralado aqui dentro como um bicho, só porque o Bento Amaral deu uma ordem. Quem é ele para se meter na minha vida? Quero botar a minha marca no outro lado da cara desse canalha. Desça comigo, quero que seja testemunha, Cal Winter. Mas testemunha de quê? Principiou o outro. Venha. Passa aqui. Aproximou-se da janela que dava para a praça. Ergueu a vidraça de guilhotina e gritou para fora. Dentinho de Ouro, vai dizer pro seu amo que eu vou sair. Lá de baixo outro gritou. Temos ordens de não deixar ninguém sair, moço. Vá chamar o Bento Amaral. Diga para aquele corno de uma figa que venha me atacar se ele é homem. É melhor vós me não experimentar, nós estamos armados. Eu também estou. Bom, aí o Bolívar diz que chegou a hora da guerra. A Bibiana tenta segurar o Bolívar, mas ele se solta. E aí ele vai pra rua. E aí o que diz o Dentinho? Volte, moço! Gritou o Dentinho de Ouro no meio da rua, começando a recuar devagarinho na direção do Cinamomo. Pois atira, capacho, atira, pústula! Onde está o corno ladrão que não vem? Chama esse covarde, que vem a toda a corja dos Amarais. Volte, senão eu atiro. Passar aqui. Bom, aí o Bolívar atira no Dentinho. O Dentinho tomba de joelhos, mas aí surgem outros dois capangas dos Amarais, acabam atirando, o Bolívar responde também, e para afastar Bibiana da janela, o Dr. Winter teve de segurá-la pelos pulsos e arrastá-la até uma cadeira. Num dado momento, os tiros cessaram e fez-se um silêncio pressago. Bibiana deixou cair a cabeça para trás. Trêmulo, engasgado, sentindo que o coração queria saltar e pela garganta, o Winter aproximou-se da janela e olhou. Bolívar estava caído de borco no meio da rua, com a cara metida numa poça de sangue. Bom, então terminamos aqui, né, o capítulo com a morte do Bolívar. E o capítulo termina com o final da carta do Winter ao Carlos von Clausewitz, que narra o enterro de Bolívar, né, que foi sepultado entre a Ana Terra e o Capitão Rodrigo. Diz que a Luzia parecia uma mulher inconsolável, que o olhar dela não era de gozo, digamos, mas de dor. Né? E o Cal Winter acaba finalizando, ele diz que desejou carnalmente a Luzia Silva ali mesmo no cemitério. Fiz meia volta e saí do cemitério apressadamente. Cal Winter releu o que acabara de escrever e depois concluiu que uma confissão de tal natureza era grande demais para se fazer numa carta. Rasgou o papel em muitos pedaços, foi até a cozinha e tirou-os ao fogo, concluindo: uma confissão dessas a gente não faz nem a si mesmo. E aqui termina o capítulo A Têniaguá.